pessoal, meu nome é Bianca, sou aqui da Conexão BR. Estou aqui com o Ricardo, ele é formado em Economia, Marketing e ainda, por cima, Psicologia. A gente vai bater um papo super bacana aqui sobre vieses comportamentais. Então eu queria que o Ricardo desse uma palavrinha se apresentando. Boa tarde, Bianca, sou assessor na Conexão BR desde 2017, sou de fato economista, marketing e depois que eu me separei muito mais velho, fui fazer psicologia para entender um pouco a cabeça do nosso cliente investidor. Legal, bacana. O nosso papo, como vai ser de viés comportamentais, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é um viés comportamental. Então, Bianca, um viés comportamental nada mais é que um atalho que o nosso cérebro toma quando ele vai tomar uma decisão. Então, dando um exemplo bem básico, se você entrar na sua casa e você decidir ver televisão, seu cérebro vai automaticamente falar assim, cadê o controle remoto? Então, o viés comportamental acaba sendo uma atitude que você toma quase que no automático. Sim, bacana. E isso para todas as áreas da nossa vida, né? Mas no âmbito financeiro, você tem algum viés que você vê aquilo como assim o principal do mercado? Existem diversos vieses comportamentais na área de finanças, né? Eu acho assim, se você pensa assim, eu preciso planejar minha aposentadoria, né? O primeiro viés comportamental seria você começar a fazer um plano de aposentadoria. E aí, quais são os comportamentos que vêm associados a isso? O mais ideal seria que você procurasse alguém dentro do mercado financeiro, no caso um agente autônomo de investimentos, para te ajudar nesse planejamento, né? O que muitas pessoas fazem, que já é um viés comportamental bem conhecido, é o viés de confirmação, que é perguntar para as pessoas ao seu lado o que elas estão fazendo. Isso não é nem certo nem errado, não existe isso, né? Na verdade, até um pouco certo, porque se você não sabe nada, alguém vai ter que te ajudar pelo menos para achar um agente autônomo de investimentos, tá? Sim. Mas muitas vezes durante a tua carreira de investidor, esse viés de confirmação pode ser muito perigoso, como por exemplo, vou te dar um exemplo clássico, que é uma pessoa que chega para você e fala assim, olha, eu comprei a ação da Magazine Luiza e foi muito bem. Aí você vai lá hoje, em 2023, e compra essa ação, sem saber que o que ele estava falando era referente a 2013. Então, o viés de confirmação é uma coisa muito conhecida dentro do mercado financeiro. Isso também depende muito de carteira para carteira, né? Porque, por exemplo, você vai perguntar para uma pessoa que tem uma ação, mas nem sempre a pessoa que está escutando tem um perfil mais agressivo onde possa encaixar uma ação de fato, né? Perfeito. Aí vem um viés comportamental interessante que não é do investidor, que é o viés comportamental do assessor. Nós, como assessores, a primeira coisa que a gente tem que aprender é escutar o cliente, porque cada cliente, cada investidor tem um perfil e você vai montar para ele uma estratégia de acordo com o perfil dele. Então, nesse caso que você falou é perfeito, a pessoa nem sabe se ela é conservadora, moderada ou agressiva, mas só porque ela ouviu que alguém ganhou dinheiro com essa ação, ela vai lá e compra a ação. E isso pode ser muito desastroso. Entendi. Tem mais algum outro viés que você vê bastante também? Olha, vamos lá, vamos falar nesse mesmo exemplo, tá? Eu vou te falar de um outro exemplo. Há alguns anos atrás surgiu uma coisa chamada Bitcoin, né? Todo mundo falava do Bitcoin, o Bitcoin subia assim todo dia 20%, 10%, viu o negócio valorizando, valorizando, valorizando. E a pessoa, naquele medo de perder a oportunidade de investimento, foi lá e comprou o Bitcoin a $66 mil. Isso chama em inglês Fear of Missing Out. A sigla é FOMO, muito conhecida aqui no mercado financeiro. E esse é um viés comportamental muito perigoso, porque você pode comprar na hora errada e, como aconteceu, quem comprou a $66 mil hoje está vendo ele num outro preço. Uma coisa interessante é que tinha gente aí com carro de som nos bairros de São Paulo anunciando Bitcoin. Sério? A coisa foi uma loucura, assim, há 6, 7 anos atrás, né? Então, assim, esse é um viés comportamental muito conhecido, que ele geralmente leva a outro viés comportamental, que é quando a ação cai, quando o Bitcoin cai, que todo mundo começa a vender, ele entra no viés comportamental de pânico, que é um movimento de massa que as pessoas tomam. Começa todo mundo vender, ele vai lá com medo e segue a manada e vende o ativo na queda. Então esse é um outro viés muito conhecido dentro do mercado financeiro. Ele me lembrou também o de ancoragem, né? Porque como as pessoas... Ele chegou a 65 mil, as pessoas cravaram que, assim, em algum momento ele ia voltar a subir e talvez atingir aquele valor, exatamente. Né? E aí você entra justamente no FOMO, né? Que é bem perigoso. Agora, eu acho assim, é muito importante, existem diversos outros vieses, mas o que é muito importante é você não entrar no automático, não deixar as coisas andarem, saber a hora de fazer os movimentos e principalmente ouvir alguém, que dentro dessa confirmação, ouvir alguém que sabe mais que você e pode te orientar nesse teu caminho aí até a sua aposentadoria. Entendi.
E você, claro, não sem citar nomes, mas você tem algum caso onde a pessoa caiu em algum desses vieses e acabou assim tendo um prejuízo muito grande ou, né, tendo alguma... O caso mais recente que a gente teve foi em 2020, quando chegou a crise do Covid. Acho que foi em março de 2020, as bolsas começaram a cair muito forte. Assim, a gente teve circuit break quase que 5 dias, se eu não me engano foi 4 ou 5 dias consecutivos que a bolsa caía mais de 10% num dia. E o nosso trabalho aí como assessor nessa época foi um trabalho muito específico de tranquilizar as pessoas, tentar entender o que estava acontecendo e tentar convencê-las de que tentar pegar a faca caindo pode ser muito mais doloroso. E foi exatamente o que aconteceu. Aquelas pessoas que mantiveram a posição dos investimentos em 2020 viram a posição voltar até a níveis superiores do que estavam antes do Covid, né? Obviamente, tudo isso passou por uma série de medidas que os governos mundiais tomaram, né? Porque tinham que injetar dinheiro para pessoas que iam ficar em casa e não tinham mais fonte de renda. E a coisa voltou assim de uma maneira muito forte. O problema disso foi que em 2021 e 2022 vieram as consequências dessas medidas dos governos, que foi a distribuição de dinheiro, que gerou um processo inflacionário que nós estamos vivendo até hoje. E ainda hoje, nós temos muitos problemas com algumas carteiras, que elas não vão bem dentro de um período pequeno, e as pessoas ficam meio que desconfiadas e querem mudar a posição. Então, assim, o ideal entre o assessor e o investidor é que eles tracem uma estratégia e que eles sigam essa estratégia até o final. Vou te dar um exemplo muito legal que aconteceu numa faculdade de 1960 nos Estados Unidos. Uma faculdade nos Estados Unidos, em acho que 1965 ou 1966, eles pegaram 25 crianças e botaram dentro de uma sala. E um pesquisador veio dentro da sala e falou assim, para todas as crianças, eu vou botar para vocês um chocolate para cada um na frente de vocês e eu vou sair. Quando eu voltar, quem não tiver comido o chocolate vai ganhar outro chocolate. E ele foi embora. E, você sabe que uma criança em frente a um chocolate por 5 minutos é que nem você botar um cachorro num churrasco por 3 horas, né? As crianças ficaram olhando aquilo e o que aconteceu? E filmou ainda, uma coisa muito engraçada é que eles filmaram isso. As crianças ficavam se coçando e ficavam olhando e não sei o que lá. Algumas comeram chocolate e outras não comeram chocolate. Quando o pesquisador voltou, viu quem tinha comido, essas pessoas não ganharam outro chocolate e as crianças que tinham resistido à tentação tiveram o prêmio de ganhar 2 chocolates. Beleza, acabou o estudo, muito bem. Passou-se 40 anos, em 2005, eles foram pesquisar o que aconteceu com essas 25 crianças, o que tinha acontecido na vida delas. O que eles descobriram? Aquelas crianças que foram mais resistentes à tentação do prêmio instantâneo, que seria comer o primeiro chocolate, independente se ia ganhar outro ou tempo, elas tinham carreiras mais ou menos ok na vida, estavam bem, estavam mais ou menos. Aqueles que resistiram à resistência, a tentação de comer o chocolate, receberam o prêmio em dobro, tinham carreiras profissionais muito mais avançadas e melhores. Que legal! Então isso é uma prova de que quando você stick to the strategy, quando você fica dentro da estratégia planejada, os frutos são melhores. Entendi. E até puxando esse gancho de você ter essa responsabilidade e esse foco de saber o que você quer e continuar naquilo, tem alguma coisa, algum exercício psicológico, alguma coisa que você possa mentalizar ali para focar naquilo? Eu acho o seguinte, é uma coisa meio prática, até eu vou te contar vou te dar outro exemplo, tá? Dentro das carteiras dos clientes que olham menos a carteira do dia a dia, que tem seu trabalho e sabe que sua fonte de renda é advinda de outro trabalho, não dos investimentos, por incrível que pareça, essas carteiras vão melhor. Elas passam por momentos piores, tá? Onde, assim, por exemplo, agora mesmo, nesse exato momento, nós passamos um mês muito difícil, as carteiras não foram bem, mas se você olha num todo, a carteira vem bem, ela está num momento ruim, entendeu? Então, é difícil falar isso, porque eu sei que tem muito investidor que olha diariamente a posição. Sim. E fica muito aflito. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, confia na estratégia, segue o plano e não olha. Na crise de 2008, no Lehman Brothers, que foi uma crise muito forte, eu não olhava a minha posição, porque eu sabia que a coisa estava feia, eu falei, isso aqui vai passar. Então, a minha estratégia comportamental era, eu não vou olhar. Eu tinha ações que eu achava que eram de empresas boas, que não iam quebrar por causa da quebra de um banco,
eu segui a estratégia e deu fruto. Basicamente, evitar os gatilhos. Exatamente, quando você evita os gatilhos, você não tem o viés comportamental automático. Bacana. Encerramos por aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado você por ter ficado até aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente vai estar respondendo. É isso. Abraços. Tchau, tchau.